Bom, pessoal, eu vou tentar demonstrar para vocês a nossa última técnica, que é a punção venosa. E aí, eu vou tentar simular mais ou menos para vocês como que é essa prática da punção venosa, porque vai ser praticamente a última técnica que a gente vai ver. A gente vai deixar como último assunto nosso tratado aqui a questão do preparo do corpo após morte, mas de técnica propriamente dita, essa é a última que a gente vai ver aqui, tá? Bom, para a gente fazer a punção venosa do paciente, a gente vai precisar basicamente desses materiais que eu separei aqui para vocês. E aí eu preciso que vocês saibam quais são eles. A gente vai precisar de um Polifix. Vejam que ele tem o nome de Polifix porque ele tem duas vias aqui, ó, que são essas duas vias que vocês estão vendo aqui. E ele tem esta via que vai na veia do paciente, que vai lá no dispositivo do paciente, tá? Lá na aula, vocês aprenderam então a diferença entre os dispositivos, mas basicamente é isso aqui, o Polifix. A gente vai precisar do dispositivo, que vai ficar no paciente, e aqui nós vamos utilizar o Gelco, que é esse dispositivo aqui. Dispositivo não agulhado, esse é o nome, tá? Que é a diferença entre ele e o scalp que vocês viram lá na aula. Nós vamos precisar de uma seringa e uma agulha para a gente poder retirar o ar deste dispositivo, soro fisiológico para a mesma razão, fita microporada para a gente poder fazer a fixação do acesso e um garrote para a gente poder puncionar a veia do paciente, tá? Então, basicamente, tá aqui, são os materiais que a gente vai utilizar. Primeira coisa que a gente vai fazer, vocês já sabem, a gente vai abrir a seringa em forma de bombom, deixa eu subir um pouquinho, em forma de bombom, a agulha também, olha lá. Eu vou fazer sempre do mesmo jeito, tá? Pra vocês verem que a gente sempre faz do mesmo jeito. Retiro daqui e coloco aqui. Essa duplinha já está pronta sem contaminação, porque o que eu tenho que me preocupar é a contaminação entre a agulha, o canhão e aqui a pontinha da seringa, tá? Que é a pontinha de rosca. Reservo as minhas embalagens. Vou abrir a minha ampola e aí eu vou utilizar mais uma vez o meu algodão com álcool ou uma gaze com álcool. E é sempre assim, faz um movimento e quebra, tá? Então, faz um movimento giratório e quebra. Reparem que eu não fico esfregando, eu não fico passando, pego a gaze com álcool ou o algodão com álcool, faço um movimento para limpar e quebro, tá? Aspirar, vocês já sabem, então aqui eu tiro, estou utilizando a agulha 40x12, pego a minha ampola, coloco a minha agulha bem na pontinha da ampola, seguro com uma mão só tudo e faço a aspiração. Aspirei os 10 ml, esta ampolinha eu vou reservar, e como esta agulha não foi utilizada no paciente, ela não tem ainda nada de material biológico contaminado, eu posso reencapar. E como eu reencapo, assim, ó, apoio a capinha na mesa e pesco a minha capinha com a agulha. Travei, ela tá aqui com soro fisiológico e a minha agulhinha conectada. Por que que eu fiz isso? Porque quando eu abrir o dispositivo do Polifix, que vocês vão ver, ó, vou abrir aqui, ele vai ter esta conformidade aqui, ó. Duas vias e uma via que eu vou encaixar lá no gel com a hora que eu for fazer a punção venosa. Aqui dentro tem ar. E não pode ter ar aqui dentro, porque se eu colocar ar para dentro da veia do paciente, eu posso causar uma complicação chamada embolia venosa. Então, não pode colocar nenhum tipo de dispositivo com ar para o paciente. Então, eu preciso preencher toda esta linha com soro.
que é este soro que eu utilizei aqui. Reparem que ele tem duas tampas, duas travas ou dois clamps, como vocês preferirem chamar. Então, cada via tem um clamp e esta via é a via que vai conectada na veia, vocês vão ver quando a gente realizar a punção. Então, antes de mais nada, eu preciso retirar o ar. O que eu não posso contaminar daqui? Toda vez que eu desrosqueio, ele vai ter uma ponta, tá vendo? Esta ponta e esta ponta não podem ser contaminadas. Então, eu vou colocar aqui, ó, apoiado à mesa, de forma que fique a cabecinha para cima e eu não contamine. Reparem que eu não solto esta ponta aqui. A outra eu até posso colocar para outro lado, ó, como eu tô fazendo aqui. Vou colocar ela para este ladinho, mas esta ponta eu não posso soltar. Porque se eu contaminar qualquer parte desta, isso daqui pode levar o paciente a uma infecção de corrente sanguínea, tá? Então, agora eu vou utilizar a minha seringa. Vou ter que usar a minha mão. Reparem que aqui, ó, eu estou pegando com o polegar e o indicador. Mas eu vou ter que utilizar a minha força do indicador e do dedo médio para segurar a minha seringa. Por quê? Porque eu tenho que desrosquear, ó, a minha seringa da agulha. E aí, imediatamente já conectar ela aqui. Vejam que eu não vou soltar nem a agulha, nem o que eu estou segurando. Por quê? Porque eu vou devolver a seringa para cá para eu poder fazer o outro lado. Então, eu vou empurrar até que o soro fisiológico escorra aqui, ó. Aqui, naturalmente, eu tô fazendo sem soro fisiológico para não sujar minha mesa, tá? Mas, ó, eu empurro até que o soro fisiológico saia por esta ponta. Depois que eu terminei, antes de soltar, ó, vejam, eu não contaminei essa ponta ainda. Eu preciso fechar o clamp, ó. Olha aqui o clampzinho. Fechei o clamp. Porque se eu tirar a seringa daqui sem fechar o clamp, tudo que eu coloquei, ele sai pela ponta. Então, eu fechei o clamp, eu vou segurar novamente, ó, desrosquear a minha seringa e acoplar a minha seringa à agulha. Uma vez que ela tá acoplada, ela pode ser apoiada na mesa. E aí, eu preciso pegar esta tampa e devolver ela aqui no dispositivo. Reparem que agora eu tenho uma clampeada. O que é clampeada? Ela vai para a parte mais estreitinha e a outra não, ó. A presilhinha tá solta. Desta eu tirei o ar, desta ainda não. Então, agora eu vou para essa aqui, ó. Vou fazer do mesmo jeito. Seguro a minha seringa aqui. Vou desrosquear e vou colocar essa tampinha de pé. Desrosqueei, rosqueio aqui e empurro para tirar o ar. Quando começa a cair um pinguinho de água aqui, eu preciso clampear a minha travinha, olha lá, clampeei a travinha e aí sim eu posso retirar a travinha a seringa daqui, conectar a minha agulha novamente e fechar o meu dispositivo. Agora sim, tudo isso daqui tá preenchido com soro fisiológico, os dois clamps estão fechados e eu posso iniciar a minha punção venosa. Reservo esse dispositivo. Todo dispositivo, pessoal, ele tem uma validade. Ele não dura para sempre. Ele tem uma validade. Vai depender sempre a validade do acordo que a CCIH do hospital fez para as unidades. Normalmente é a cada 72 ou 96 horas. Normalmente 72 horas. Só que para saber quanto tempo vai durar esse daqui, eu preciso colocar uma identificação com validade. Então, depois que a gente fizer tudo, precisa pegar uma fita crepe e identificar, e a gente vai fazer isso aqui, tá? Bom, eu vou simular a punção para vocês nessa banana, como se ela fosse o meu braço. Então, a primeira coisa, é lógico que eu estou pulando, pessoal, toda a parte de higienização das mãos, identificação do paciente, tudo isso precisa ser feito e eu vou colocar em outros vídeos para vocês aqui, que são vídeos disponíveis no YouTube, tá? Aqui, propriamente dita, a gente tá vendo a técnica. Então, eu vou pegar o meu garrote, passo o garrote no braço do paciente. E aí, como é que eu faço para garrotear propriamente dita? Ó, com essa mão,
com a minha mão direita aqui, eu segurei as duas pontas do garrote. Com a minha mão esquerda, eu vou segurar e ó, é como se eu fosse dar um nó, tá vendo? É como se eu fosse dar um nó, só que ao invés de completar o nó inteiro, eu vou laçar esta parte aqui por baixo e deixo, ó, um lacinho, um meio laço. Este meio laço facilita na hora de eu retirar, porque a hora que eu puxo esta parte, ele sai facilmente e desgarroteia o paciente, tá? Então, a gente sempre vai fazer desta forma. Eu vou utilizar este meio laço para que este meio laço fique fácil de retirar. Então, vamos de novo, ó. Vou segurar com uma das mãos, a outra mão segura o braço, ó. Vou segurar o braço, puxo e vou cruzar, ó. Essa parte vai por baixo e faz um meio laço. Por que eu falo que ela faz um meio laço, ó? Fica uma parte laçada de um lado e do outro a pontinha que será puxada. Para que serve isso? Para que a gente preencha as veias com maior quantidade de sangue possível. Então aqui, ó, vou simular na minha mão para vocês. Garroteei. Reparem que minha veia encheu. Se eu solto, a minha veia some. Então, não dá para eu puncionar deste jeito que está. Eu preciso garrotear e fazer com que ela apareça. Vejam que a mão eu fecho. Então, a gente também pede para o paciente fechar a mão, porque isso faz com que o sangue fique todo ilhado na região que a gente quer, tá? A gente sempre vai seguir aquela sequência, aquela ideia de procurar veias mais calibrosas do paciente, tá? E se o próprio paciente tiver a indicação de uma veia dele que seja melhor, a gente também respeita isso. O braço não pode permanecer por muito tempo garroteado, tá? Porque isso também é prejudicial para o paciente. Então, eu preciso ser rápida. Fui lá, verifiquei, ó, que eu quero pegar esta veia aqui, ó. Esta veia aqui do paciente tá bem inchadinha, ó. É esta veinha aqui que eu quero pegar. Reparem que tem uma saliência, assim como tem uma saliência aqui também, ó. Vamos deixar assim, porque essa saliência acho que tá melhor, ó. Esta saliência aqui. Vamos supor que isso aqui seja uma veia do paciente. É esta saliência que eu quero pegar. Como eu ainda vou abrir o meu material, eu vou tirar o garrote, ó. Para tirar o garrote, eu puxo a parte mais fininha. Eu retiro o meu garrote e deixo o braço do paciente lá até que eu calce minhas luvas, porque esse procedimento é um procedimento com risco biológico para o profissional, então eu preciso calçar as minhas luvas, vestir o meu óculos de proteção, vocês não estão vendo? Vestir o meu óculos de proteção, calçar as minhas luvas e aí sim eu vou começar o procedimento. Então, já de luva calçada, eu vou garrotear. Vou abrir o meu material, ó. Abro o material. Reparem que eu vou abrir ele pela parte superior aqui, ó. Pela parte superior dele, tá vendo, ó? Tirei ele da embalagem, ele vem assim, ó. Esse dispositivo, ele é assim, pessoal, ó. Ele tem a travinha aqui, ó, ele tem uma travinha aqui, ó, que serve para eu guiar o meu dedo. E ele chama-se de dispositivo não agulhado porque, ó, ele vem em duas partes. Ai, fiz errado. Ele vem em duas partes. Acho que eu não vou conseguir. Peraí, pessoal. Peraí que eu acionei a travinha dele. E eu preciso tentar desacionar a trava pra gente dar continuidade aqui. Consegui, pessoal. Tirei aquela travinha que tava me atrapalhando. Então, ó, vejam, ele vem em duas partes. Uma parte é a agulha e a outra parte é esse dispositivo maleável. Por isso que a gente chama ele de um dispositivo não agulhado, porque a hora que eu termino a punção venosa, eu retiro a agulha e aí ele fica somente este plastiquinho lá na veia do paciente, tá? Então, vamos lá. Ele vai... Eu preciso, né, na verdade,
me preocupar em não contaminar nenhuma parte dessa daqui, então onde eu estou colocando o dedo agora, isso não pode acontecer. Caso isso aconteça, esse dispositivo precisa ser trocado para ser usado no paciente. Então ele vai vir exatamente assim, ó, encapado, e aí não tem problema a gente tocar aqui. Vou colocar ele apoiado então aqui, né, na minha mesa. Já estou com todos os meus EPIs e com o meu material pronto. Lembrando que eu já deixei cortado, eu vou aqui na lateral, um pedaço de fita microporada para facilitar a minha fixação da veia, tá? Então a gente deixa 3 pedaços de fita microporada cortados aqui para facilitar a minha, aqui é o terceiro, para facilitar a minha fixação. Então, eles estão ao lado aqui no final da minha mesa, tá? Na minha bandeja. Então, vamos lá. Vou garrotear novamente, ó. Pego com os 2 lados, inverto, passo o laço por dentro. Vai ficar um lado laçado e o outro curtinho aqui para eu puxar. Vou escolher a minha veia. Então, a veia que eu quero é esta veia aqui. Depois que eu escolhi a veia, eu retiro da embalagem aqui, da capinha, e tem o bisel, ó, da agulha, assim como tinha o bisel lá, ver se dá pra ver, ó, assim, ó, o buraquinho da agulha, tá vendo, esse bisel na punção, ele vai ser pra cima, na dúvida, ele tem também aqui, ó, uma travinha, um quadradinho, esse quadradinho do gel que tem que estar pra cima. Vou ter que segurar a pele do paciente, por quê? Porque segurando a pele, eu facilito a punção. Então, ou eu seguro por baixo, ou eu abro com a ponta dos meus dedos, tá? Então, eu vou abrir assim para ficar fácil de ver no vídeo. Então, a veia que eu quero é essa daqui. Preciso fazer a antisepsia da pele. Ó, vou pegar o meu algodão e a antisepsia em movimento circular. Fiz uma vez, viro o algodão, vou fazer de novo, ó, em movimento circular. Agora sim, ó, vou pegar o gelco. Meu dedo tá segurando aqui embaixo. Tá vendo que eu seguro com o polegar e apoio com os meus dedos? Isso é para eu ter firmeza, tá? Furei a pele. Reparem que eu estou usando mais ou menos um ângulo de 45 graus. A hora que eu perfuro, aqui, ó, se eu atingir a veia, vai encher de sangue. E a hora que enche de sangue, eu paro de introduzir a agulha, seguro esse dispositivo branco e empurro só o dispositivo rosa, ó. Tá vendo que aqui fica um espaço aberto de agulha? Significa que eu não introduzi mais a agulha. O gelco, ele veio mais ou menos até aqui, ó, até onde tá meu dedo. Lembra que ele era comprido desse tanto aqui, ó? Então, ele tá aqui na pontinha. Eu vou retirar o garrote. Então, ó, pego a pontinha, retiro o garrote. Com esta mão que já está aqui, ó, eu seguro como se eu estivesse mirando na pontinha do gelco. Por quê? A hora que eu retirar a minha agulha, aqui volta sangue se eu não tiver preparado, tá? Então, ó, seguro aqui aquela travinha que eu falei pra vocês, aquela patinha que eu falei pra vocês, seguro, termino de tirar a agulha. A agulha saiu, ela já vai imediatamente para pérfuro cortante. Esse dispositivo aqui já tirou o ar, lembra que eu já tirei o ar com vocês? Essa tampa, ó, verde, precisa sair, e ela vai ter que sair com uma mão só. Só que eu não posso contaminar a ponta. Essa pontinha precisa continuar estéril. Então, eu fiz de um jeito que eu não contaminei e vou colocar lá, ó. Ela é de rosca, tá vendo que eu só encostei? E agora eu vou segurar a parte rosa para rosquear. Ó, tá pega a veia do paciente. Bom, vou fazer uma primeira fixação. Então, ó, seguro com uma mão, pego minha fita microporada e coloco aqui, ó, em cima da parte rosa. Pronto, fixei. Por que que eu não vou terminar de fixar ainda? Porque eu preciso verificar se está certo. Como que eu verifico se essa veia está correta?
eu vou utilizar aqui, ó, o meu dispositivo, que é o mesmo dispositivo que eu vou fazer as medicações caso sejam necessárias. Então, do mesmo jeito que eu fiz lá, ó, seguro com as duas mãos. Eita, como fica melhor. Aqui, ó. Seguro com as duas mãos e aqui com esta, ó lá. Desrosqueio. Vou desrosquear a tampa e a tampa pode vir fechar aqui, ó. Tá vendo? Ela fecha a agulha ou eu coloco ela na mesa. Normalmente a gente fecha a agulha assim. Coloco ela aqui dentro. Como que eu vou saber se tá na veia? Tá vendo que aqui tá clampear? Ah, aqui, ó, esse dispositivo tá fechando, um fechando o outro, então eu posso apoiar ele na mesa, tá? Tá vendo que aqui tá clampeado, ó? Eu preciso desclampear e aí eu aspiro. A hora que eu aspiro, vem sangue. Se estiver vindo sangue aqui, ó, eu posso injetar, porque eu sei que está na veia. Vou clampear de novo. Porque eu preciso tirar esse dispositivo daqui. Seguro mais uma vez a minha tampinha, olha lá, ó. Desrosqueio daqui, pego a minha tampinha, conecto a tampinha aqui e conecto esse aqui. Tudo feito, agora eu posso fixar adequadamente essa veia. Como que eu vou fixar adequadamente essa veia? Bom, já passei um micropor aqui, vou passar outro micropor, que aqui tá meio ruim pra eu segurar. Mas aqui por baixo, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo apoiar aqui. Ó, preciso segurar aqui e passar este micropor por baixo, ó. Tá vendo que ele vai fazer uma borboleta? Essa é a famosa borboleta. Passei por baixo, fiz a borboleta em cima e fixada. Se eu puxar, estou puxando com força, ela não vai sair. O terceiro micropor serve para eu ajeitar melhor esta ponta. Normalmente a gente deixa dobrado assim, ó, do jeito que eu tô fazendo aqui, para que fique mais confortável para o paciente. Porque imagina que aqui seja a mão do paciente, fica meio desconfortável. Então eu coloco mais uma por cima e fica do jeito que a gente costuma ver lá na unidade. Pontos a lembrar: toda vez que eu for fazer a medicação, eu não posso contaminar esta tampinha, nem contaminar a ponta da agulha. Então, ou eu conecto uma na outra, ou eu deixo essa tampinha virada para cima. Antes de injetar ou aspirar, eu preciso testar a veia. Como que eu testo a veia? Fazendo aquela pequena aspiração que eu mostrei para vocês. Tem que voltar sangue. E aí eu injeto esse sangue novamente com o conteúdo da minha seringa. Para isso, eu preciso desclampear. Então, nunca esqueçam de desclampear. Terceiro ponto de observação: nunca, jamais, em tempo algum, vocês irão pegar a veia sem antes tirar o ar deste dispositivo aqui, ó. Então, este dispositivo precisa estar preenchido com soro fisiológico. Se ele não estiver preenchido com soro fisiológico, a gente não pode pegar a veia do paciente. Outra coisa, preciso pegar um pedacinho de fita microporada. Normalmente a gente pega a fita crepe, tá? Recorto com a tesoura e coloco a data do dispositivo. Por quê? Porque esse dispositivo, ele dura, como eu disse, de acordo com a instituição, mas normalmente 72 horas. Então, eu vou colocar a data aqui, ó. A aula de vocês será no dia 8. Coloco o meu período. E coloco o meu nome. Então, ó. Coloquei a data. Coloquei o período e coloquei o meu nome. Isso daqui eu vou identificar o dispositivo. Porque esse dispositivo, vou só colocar o tracinho, o clamp mais aqui para cima. Esse dispositivo precisa ser trocado daqui 72 horas. Então, para que eu saiba quando ele foi colocado, ele precisa estar identificado. Lembrar que esse acesso precisa ser protegido quando o paciente for para o banho, tanto banho de aspersão quanto banho no leito, como vocês viram, ele precisa ser protegido. E aí eu posso encapar com um saco plástico sem problema nenhum ou passar plástico filme.
Se ele molhar, esse microporo molhar, isso daqui também é um meio de transmissão de infecção para o paciente, então é necessário realizar a troca do curativo, mesmo não trocando o acesso, tá? Sempre vou ficar de olho aqui, ó, nesta região, porque esta região é exatamente onde está o gelco. A gente tem que lembrar que o gelco, o dispositivo começa aqui, mas ele vai terminar mais ou menos aqui, ó. Se eu for traçar uma linha imaginária, tudo isso daqui, ó, que eu estou riscando para vocês, aqui, ó, dá dando para ver aí. Tudo isso daqui, pessoal, é o gelco. O gelco foi iniciado aqui no finalzinho, né, aqui onde a gente tá vendo, e ele provavelmente vem até aqui, ó. Então, aqui é que será injetada a medicação. Se porventura esta região começar a ficar avermelhada, se esta região aqui onde eu coloquei o círculo começar a ficar edemaciada, ou com um termo que vocês vão utilizar bastante que se chama soroma, ou seja, isso daqui fica inchado, um abaulamento, significa que esta veia provavelmente estourou e aí é necessário realizar a troca deste dispositivo, tá? Então, a gente sempre vai olhar toda esta região ao redor para ver se tá tudo bem antes de administrar um medicamento ou mesmo uma terapia de soro, uma soroterapia. Então, com medicamento ou só com soro, é necessário que a gente observe toda esta região aqui, certo, pessoal? Eu vou deixar outros vídeos para vocês do YouTube também, para que vocês vejam a técnica. Sempre fiquem atentos a todos os dispositivos de segurança, todas as EPIs que vocês necessitam utilizar para realizar todos os procedimentos e também todo o passo a passo de higienização que vocês precisam ter, tá? Aqui eu fiz sem luva porque eu não tenho, infelizmente, o dispositivo, os mesmos, na verdade, os mesmos recursos que eu teria lá no laboratório e eu tô tentando mesmo assim demonstrar para vocês, então eu preciso que vocês saibam que não é porque eu estou fazendo aqui sem luva que vocês também farão lá na prática sem luva. Preciso contar com a imaginação de vocês aí para garantir que vocês façam as coisas com bastante segurança. A gente se vê depois.